Conceitos básicos de internet. Nesta aula, nós iremos discutir algumas relações entre a internet, a sua conceituação, história e alguns dos serviços que são disponibilizados pela internet, né? Como conteúdo desta aula, nós temos história e conceituação da internet, serviços disponibilizados pela internet. Em procedimentos metodológicos, nós iremos ter esta aula e as demais como aula expositiva e explicativa, uso de material impresso ou digital e uma avaliação ao final do curso, que será a atividade de verificação de aprendizagem. Bem, nos levantamentos históricos que retratam o uso da internet no mundo, é enfatizado que nos anos de 1969 surge a internet a partir do interesse dos cientistas nas pesquisas sobre conexão de computadores em redes, né? Segundo Ascari nos reporta. Esta realidade perpassa o tempo e isso é o que temos sobre a questão da relevância histórica sobre a internet. Mas o que é a internet? Bem, a conceituação mais apropriada para a internet relata que trata-se de uma rede formada por várias outras redes de computadores que faz uso de uma infraestrutura de telecomunicações, cada uma com suas características e diversidades, segundo explica Ascari na sua obra 2010. Bem, chegamos então à questão dos serviços disponibilizados pela internet. Existe uma gama de serviços que são disponibilizados pela internet, porém aqui iremos enfatizar alguns, né? Principalmente aqueles que são mais disseminados na educação à distância, como por exemplo o e-mail. O e-mail ou correio eletrônico é um sistema de comunicação disponível na internet que possibilita o envio e recebimento de mensagens. Podemos anexar a essa mensagem arquivos de qualquer formato, seja um texto, uma imagem, um vídeo, sons, dentre outros. Para enviar uma mensagem é necessário ter um endereço de e-mail e conhecer o do destinatário, né? Ou seja, aquela questão do remetente, o receptor e o emissor, né? Emissor e receptor. No caso, vale salientar que o e-mail ele pode ser considerado ser apresentado de duas maneiras, né? De duas formas. O e-mail, o endereço propriamente dito, certo? De uma pessoa, quando eu digo a ela, qual o seu e-mail para que eu possa lhe enviar um texto, um documento? Ou também, no caso, a própria mensagem, quando eu me reporto a um cidadão, a uma pessoa e questiono, você leu o e-mail que eu te enviei, né, que trata de tal assunto? Então, temos o quê? E-mail enquanto mensagem e e-mail na condição de correio eletrônico, ou seja, um endereço, como o seu endereço, sua localização da sua residência. Então, para gerenciar os e-mails que você envia ou recebe, seu provedor de internet possui os chamados servidores de e-mail. Atualmente existem e-mails gratuitos, que nem sempre são provedores que você usa. O endereço de e-mail possui a seguinte estrutura: login, o nome do usuário, símbolo do arroba, nome da empresa ou organização que fornece o serviço, né, ao usuário de e-mail, tipo de instituição, né? Por exemplo, se for comercial, pode ser uma instituição pública, uma empresa privada, enfim. Indicação do país, como no nosso caso aqui do Brasil, BR. Outro serviço importante, muito disseminado na área da educação, assim como também em outras áreas, é a ferramenta chamada chat. Então, o serviço chat seria uma conversação em português, ou na língua que a pessoa estiver usando, ou ainda mais conhecido como serviço de bate-papo. Possibilita que duas ou mais pessoas conversem em tempo real. Essa é uma das características, né? Marcar naquele mesmo horário e as pessoas se encontram e elas de distintos lugares, de diferentes lugares, elas podem dialogar e oferecer um serviço, né? Como no caso da educação, o ensino à distância. Hoje existe uma variedade de programas que permitem a conversação pela internet, seja essa conversão por mensagem digitada ou
por voz, falando e ouvindo. Além disso, é possível transmitir a imagem das pessoas também por meio de uma câmera conectada a seu computador. Dessa forma, as pessoas, além de falar e ouvir, podem ver a imagem do outro e vice-versa. Vale salientar que aqui falamos de uma câmera conectada ao seu computador. Mas, diante do avanço tecnológico, temos tablets e também telefones que dispõem desses mesmos recursos e que você também pode fazer uso para fazer o seu chat. Mais uma possibilidade de uso da internet na prestação de serviço é o fórum. Fórum na internet, também chamado de grupos de discussão, são sites em que as pessoas enviam mensagens sobre determinado assunto. Geralmente, os usuários ingressam em grupos de interesse comuns, né, para discutir seus pontos de vista. Existem diversos fóruns na internet, alguns para assuntos específicos, outros não. No caso da educação à distância, é uma ferramenta muito utilizada e que serve como fórum de discussão, fórum de dúvidas, né? Podem ser fóruns que podem ser simplesmente sem notas e também avaliativos, ou seja, que vê a participação a partir da sua colaboração, né? Você recebe uma nota diante disso. Enfim, temos a nossa referência desta primeira aula, que teremos outras aulas para falar mais sobre os serviços que vamos usar na internet. Então, informática básica, né, foi o nosso instrumento de referência para esta aula. Agradeço a todos e até a próxima aula.